Vamos lá, Duda Dal Negócio de Ponte. capitalismo, né, gente? Hoje tem Tá aí pra isso, galera. Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Duda Dal Ponte, o que você conta pra gente? Seja bem-vinda. Oi, Mari, muito boa tarde para você, para Ana, para Beli, para o Felipe, para todos que nos acompanham aqui no Seleção, até para contribuir com essa discussão aí de vocês em relação a brasileiro e argentino. O presidente do Estudiantes, o Verón, que é ex-jogador, ele falou em uma entrevista à imprensa argentina que além de jogar bola, o Estudiantes vai ter que ter fé, porque o elenco do Flamengo, ele pode disputar não só o futebol sul-americano, mas com o futebol mundial. Palavras do Verón. Então é isso que eles estão trazendo aqui para o Maracanã hoje à noite, não só bola, mas também um pouco de esperança para tentar pelo menos aí conseguir um empate e levar a decisão para a Argentina na semana que vem. Expectativa de público é alta, os ingressos estão esgotados aqui já há alguns dias. Alguns torcedores passaram por aqui perguntando se tem bilheteria, ingressos à venda. Não tem, tudo esgotado, expectativa de cerca de 70 mil pessoas hoje. Agora, falando um pouco sobre o time do Flamengo, com o técnico Felipe Luiz, é sempre muito difícil a gente conseguir cravar uma escalação. A gente tenta aqui, tenta ali, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, mas é muito difícil mesmo, porque ele só crava esse time na hora da preleção, que é na hora que o ônibus sai ali do Ninho do Urubu, né? Um pouco antes. Hoje, os jogadores estão descansando lá no Ninho do Urubu nesse momento e o ônibus vai sair de lá por volta de 6 da tarde. Então é esse momento que o Felipe Luiz vai compartilhar a escalação de logo mais com os jogadores. Então por isso a gente tem algumas dúvidas, né? Ontem no último treino, todos os jogadores foram a campo do Flamengo, inclusive o Pulgar, que fez uma cirurgia no pé direito, já está fazendo fisioterapia no campo, mas ainda precisa de mais algumas semanas para se recuperar. Agora, Jorginho e Alexandro foram a campo, treinaram separado, eles já estão perto do retorno, mas ainda não deve ser no jogo de hoje. O Alexandro está fora 2 partidas por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, está fazendo trabalho no campo, mas não vem para o jogo de hoje. E o Jorginho, a gente não consegue cravar ainda que ele não vem, mas dificilmente ele vem, ele não deve vir mesmo para essa partida, porque ele tem mínima condição de jogo, ele ficou 2 partidas fora por conta de um edema na coxa esquerda. Ele fez muitas partidas como titular, né? Antes dessa sequência aí, é que ele ficou 2 partidas fora. Ele tinha 16 jogos e apenas 3 partidas fora do time. Então ele teve uma grande sequência e o Flamengo quer continuar dando essa sequência para ele. Então tem medo de trazer ele e ter uma lesão um pouco mais grave e ele ficar fora muitas partidas. Então o Jorginho tem uma mínima condição de jogo, quer jogar, mas muito provavelmente ele não vem para essa partida de hoje. E aí o meio de campo é um lugar, né, que o Felipe Luiz ainda não tem um substituto direto do Jorginho. Seria o Pulgar, mas está lesionado também. Então pode ser Alan ou De La Cruz. O Alan foi titular na partida contra o Juventude no final de semana e o De La Cruz foi na penúltima partida do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O De La Cruz sai na frente nesse meio de campo para completar ali com o Saul e com o Arrascaeta. Agora, o Léo Ortiz está voltando de suspensão, cumpriu suspensão no final de semana. Léo Pereira vai ser titular, ali a dupla de zaga que o Felipe Luiz pouco mexe. E nas laterais ali, uma pequena dúvida se o Emerson Royal vai começar. Isso porque ele foi muito bem contra o Juventude, fez inclusive um gol, mas o Varela está voltando de um quadro de pubalgia, está recuperado, treinou normalmente ontem com os colegas e ele deve ser o titular. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, ele sai na frente aí nessa disputa com o Vinha, porque, como eu falei, o Alexandro ainda está fora dessa partida. O ataque é sempre o mais difícil de decifrar com o Felipe Luiz. Existe um ataque que joga mais, ou que vem jogando mais, que é Samuel Lino, Plata e Pedro. Só que nos 2 jogos das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, o próprio Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique nos 2 jogos como centroavante ali, né? No lugar do Pedro, e o Pedro começou no banco. Então, essa também é uma opção para hoje. Não surpreenderia, mas a princípio o Pedro vai ser titular. E ali na ponta direita, o Luiz Araújo foi o titular contra o Juventude, mas o Plata deve continuar nessa função na Libertadores, né? Para formar aquela trinca com Samuel Lino e Pedro. Vale por último a gente destacar o Arrascaeta, né? Ele tá numa das melhores temporadas dele, ele fez gol contra o Juventude e igualou em números de gol com a melhor temporada dele até hoje, né? Que foi em 2019, 18 gols. Então se ele marcar hoje no Maracanã, ele vai
ter a melhor temporada da carreira dele, né? Pensando em número de gols, não contando a assistência. Em 2019 ele fez 4 gols na Libertadores. Agora, em 2025, ele tem 2 gols, então pode fazer o 3º gol aí na Libertadores. E tá sendo um ponto aí que destoa, né? Ou que, na verdade, entoa muito com esse time, né? Porque o time do Flamengo, como vocês estavam falando, é um timaço. E o Arrascaeta fez 5 gols nas últimas 5 partidas dele, contando também com a seleção uruguaia quando ele enfrentou o Peru. Então vem muito bem e tem um timaço, né? Agora, a escalação mesmo, Mari, a gente só vai saber na hora que o Flamengo divulgar oficialmente às 8h30 da noite. Beleza, Duda, muito obrigada, viu, pelas informações. Já já a gente coloca na tela quem deve ser o Flamengo titular, qual deve ser o Flamengo titular do Felipe Luiz. Beijo, Duda, bom trabalho para você. Só porque a gente falava disso e da declaração que a Duda lembrou do Veron, que hoje é presidente do Estudiantes, ter fé é o principal, disse o presidente. Nesse momento, a gente fala de uma diferença considerável, 1,2 bilhão. Agora vamos falar de diferença. Não, ali antes também, é porque essa aqui é absurda. 1,2 bilhão e 40 em reais também, vamos converter, 286 milhões. Essa é a diferença. É 1 bilhão só de diferença. Do valor do time. Por isso é que o Verão fala de fé, né, cara? Porque é uma diferença aí que deve se confirmar. Normalmente se confirma, né, em qualidade de elenco. O Flamengo não é líder deste ranking, tá? Na América do Sul. O líder deste ranking na América do Sul é o Palmeiras, com 1,3 no elenco. Mas, enfim, a gente tem aqui uma diferença que deve aparecer em campo também. Essa é a tendência, né, Bastos? É, a tendência. O Flamengo é um melhor time, tecnicamente melhor, vem desempenhando muito bem também. O Flamengo tem muito recurso dentro do seu elenco, né? Sai uma peça, entra outra, melhora. Não é que fica igual, melhora o nível do Flamengo. O Flamengo ele consegue, nos jogos, aumentar o seu ritmo e ser um time que quer o gol o tempo inteiro. É o líder do Campeonato Brasileiro e joga contra um Juventude com um time mesclado, mais para reserva do que para titular, e atropela o Juventude em Caxias, que também é um adversário muito difícil em Caxias. Então o Flamengo vem com muita confiança, precisa fazer o resultado dentro do Maracanã, porque o Flamengo não fez uma boa primeira fase, por isso que está decidindo sempre fora de casa. Mas tendo em vista do que tem do seu elenco, do que o Felipe Luiz tem à disposição para o jogo, o Flamengo com certeza vai fazer um grande jogo diante do seu torcedor. Precisa fazer um grande jogo e grande resultado também para ir para a Argentina só para controlar o jogo. O Flamengo é muito bom em fazer isso, controlar o jogo. E aí, como seu maior expoente é esse aí que a gente está vendo, né? A Arrascaeta, como a sua parte física, ela hoje é melhor do que em 2019, tendo em vista que 6 anos depois ele consegue entregar mais ainda do que ele entregava lá em 2019, onde foi o auge dele no Flamengo. Olha ali, o Bruno Henrique dando essa assistência. Foram 6 desfalques, você lembrou do jogo contra o Juventude? Foram 6 desfalques, tá? Então, hoje a gente deve ter algumas voltas, pelo menos o Felipe Luiz já tem alguns nomes à disposição. O Léo Ortiz, por exemplo, volta de suspensão. O Bruno Henrique, que a gente acabou de ver, volta. Ele estava fazendo um controle de carga, né? Mas volta a ficar à disposição do Felipe Luiz. O Varela já faz uma atividade com o grupo, também deve aparecer ali. A Duda lembrou, né? A escalação oficial sai às 8h30 da noite. Mas a gente tem um esboço do que deve ser esse Flamengo. O Jorginho e o Alexandro seguem fora, como a Duda lembrou. Então, de um lado, do lado do Flamengo, o Felipe Luiz deve vir com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O De La Cruz com Saúl e o Arrascaeta. O Plata com Samuel Lino e o Pedro. Lembrando que o Flamengo tem o clássico no final de semana, né? No final de semana a gente tem o Flamengo e Vasco no Maracanã, no domingo. Do outro lado, a gente... Dessa escalação aí, a única mudança que eu faria era o Vinha no lugar de Ayrton Lucas, que eu acho o Vinha é um jogador mais consciente, com mais toque de bola, com muito mais técnica do que Ayrton Lucas. A gente tem o Estudiantes do Eduardo Domingues com o Muslera, o Gomes, o Nunes, o Rodrigues e o Arzamendia. Gente, eu vou te falar que ler daqui tá um desafio, hein? Amondaraim, falei certo? Tô conseguindo ler? Tô, né? Então tá. Com Medina, Ascacibar, Palácios e Neves e o Carrilho lá no frente. É ele mesmo. Aí eu tô vendo. Você viu pela carinha também? A gente viu aqui de pertinho? Não, eu vi o Gabriel Neves. Fez não? cara. Viu o G. Neves, matou a charada. Não, é porque eu estudei antes de fazer o programa.
o meu medo aí nesse jogo é esse time do Estudiantes vir retrancado. A gente sabe que normalmente esses times argentinos é chato na marcação e se ele fizer aquelas duas linhas de 4 ou duas linhas de 5, porque tem time que joga com duas linhas de 5 e não coloca nem ninguém lá na frente para tentar o contra-ataque. Ele se fecha ali para tentar resolver num jogo de volta, né? Você foi bem demais nessa. Você continua assim. E o Carille lá na frente, que as oportunidades chegam. E o Carille lá na frente. Esse é o Estudiantes do Eduardo Domingues. Aqui de pertinho. Vamos ler a principal contratação do time para Libertadores. Desde 2007, foi a única Libertadores que ele disputou. Tem uma carreira muito longa no futebol turco, né? Mais de 15 anos no futebol turco. Ficou muito conhecido aí pelas Copas do Mundo com a seleção uruguaia, embora nascido na Argentina. Mas é um time bem humilde, né? Comparado aí, não, dos últimos 5 jogos, só tem uma vitória. Inclusive, são 3 derrotas, né? Nesse recorte pequeno aí desse último mês. Tá quase um mês aí. Nesse último mês, na verdade, né? Tem apenas uma vitória. O Flamengo é muito favorito, mas tem que fazer valer esse favoritismo porque não fez uma primeira fase brilhante, mas o time é outro, tem outros encaixes, o Felipe tem outro domínio sobre o elenco. Mas é muito favorito e tem que fazer valer esse resultado, esse fator casa para... O Flamengo não fica muito desconfortável jogando como visitante também não, mas eu acho que o jogo de hoje é importante para dar confiança para o jogo da semana que vem. Vendo os elencos, a gente entende porque que o Verón falou que tem que ter fé. Não, exatamente, só na diferença, 1 bilhão, né? Separam os elencos. Felipe, você falava da reposição, da troca de peças e tal, eu acho que... A única posição em que eu não vejo isso com tanta clareza é lá no Ayrton Lucas. Sério? Sério? Uhum. Pô, Ayrton Lucas Vinha e Alexandro? Então, é que eu acho que nessa fila tá invertida. Não, é Alexandro. Foi o que eu acabei de falar aí, a respeito de que, na minha opinião, o Vinha é mais jogador que Ayrton Lucas. Ayrton Lucas e Vinha. Eu gostaria de ver mais o Vinha. Eu acho um jogador mais completo. Mas o Felipe Luiz gosta muito do Ayrton Lucas. Porque ele ataca o espaço, né? Ataca espaço, é um cara que consegue abrir o campo, e o Samuel Lino, como é um cara de drible, quem dá profundidade para o Flamengo quando não tem o Alexandre é o Ayrton Lucas. Eu acho que nessa... Mas o Vinha também, lembrando que no jogo contra o Bragantino, lá dentro da casa do Bragantino, o Flamengo conseguiu virar o jogo. No caso, o Flamengo conseguiu ganhar o jogo porque Vinha entrou no jogo e conseguiu fazer uma jogada que acabou com o gol de Wesley, que foi a última partida de Wesley no Flamengo. Posição aí, o Flamengo tem 3 que fechou o olho, botou e joga de qualquer maneira. No mesmo nível. Logicamente, o Alexandro segue fora, por isso eu não botei o Alexandro na minha comparação. Para mim, o Alexandro é o titular. Mas quando não tem o Alexandro, para mim... Você acha que a fila é essa? 1, 2 e 3 essa? 1, 2 e 3. Mesmo? O Felipe Luiz deu uma entrevista dizendo que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial de Clubes. O Felipe Luiz deu essa entrevista falando sobre isso. Então ele confia muito no Ayrton Lucas. Mas eu conversando com ele pessoalmente, ele se surpreendeu também com o Vinha, com a volta dele, da maneira que ele voltou. Então, essa briga aí na lateral esquerda, eu acho que o Vinha tem uma coisa que eu valorizo muito nele, que é a finalização. Ele não é um jogador que tem medo de finalizar. E eu acho que, às vezes, o time precisa desse perfil. Mas o Ayrton Lucas melhorou muito nesse ponto também. E tem uma coisa que o Vinha ele faz muito bem, é a tomada de decisão. É muito difícil ele errar a tomada de decisão dele. Quando é para cruzar, ele cruza. Quando é para chutar, ele chuta. Vai por dentro para jogar por dentro. Ele vira mesmo assim, tomou... Ayrton Lucas tem umas tomadas de decisões totalmente equivocadas às vezes. Eu gosto do Ayrton Lucas, porém, em alguns aspectos, como essa tomada de decisão, às vezes é para tocar, ele chuta, às vezes é para cruzar, ele chuta. São essas pequenas coisas que eu acabo colocando Vinha na frente do Ayrton Lucas em termos de você colocar 1, 2 ou 3. O Ayrton Lucas na frente dele. Eu acho o Vinha mais técnico do que o Ayrton Lucas. Eu acho. Mas eu acho que Para esse Ayrton momento do Flamengo, eu acho que o Ayrton Lucas merece a posição titular. Fisicamente, eu acho o Ayrton Lucas pede passagem. Até do Alexandre, tá? Acho que ele sobra fisicamente. Até do Alexandre. Fisicamente, ele sobra para mim, o Ayrton Lucas.
Bom, a gente separou um baú aqui muito legal. A gente vai voltar a 1992, quando se enfrentaram em Moça Bonita para 1.000 torcedores, mais ou menos. O Flamengo, que tinha o Maestro Júnior e o Paulo Nunes, e Estudiantes. Vamos relembrar. Bom, o juizão foi meio generoso, né? E o gaúcho desencantou. Agora o Flamengo depende de um empate na Argentina para seguir na Supercopa. Mais modesto que o pequeno estádio do Bangu, só mesmo o público. 1.062 torcedores, um jogo internacional. E antes da bola rolar, a primeira jogada é argentina. Os dirigentes argentinos entregaram ao representante da Confederação Sul-Americana de Futebol um protesto formal, reclamando das condições do gramado, do local destinado ao banco de reservas e alegando até que uma das traves não obedece às medidas oficiais. O time busca garantir o empate, parando a partida com seguidas faltas. Mas é aí que surgem as melhores chances do Flamengo. Júnior copia na barreira, a defesa rebate e Luiz Antônio não vence o goleiro Diorno. Mas em outro ataque, Luiz Antônio cruza, Gaúcho marca e vibra. Mas por poucos segundos, porque o juiz marca impedimento. A pressão do Flamengo aumenta no segundo tempo. Júnior fica de frente para o gol e o chute sai torto. O goleiro foi o herói até que Paulo Nunes invadiu a área, atraiu a marcação, pediu e ganhou o pênalti. Gaúcho, que há 5 jogos não marcava, cobra bem, no canto. É o gol da vitória. O jogo foi catimbado até o fim. Tem tapa de Júnior Baiano no zagueiro Iribarren e clima tenso. Júnior Baiano, como sempre, malvado. O futebol naquela época era totalmente diferente de hoje, né? Um tapa desse aí era punição na certa, expulsão por chamada do VAR, né? Era totalmente diferente o futebol naquela época. Nem ali tinha certo equilíbrio. Ah, os anos 90. Nem ali. Mas ainda assim, anos 90, mas ainda assim a gente falava de um Flamengo contra o Mas Estudiantes. era muito mais por qualidade técnica dos jogadores do que por investimento. Investimento Então, dos no clubes. mundo ideal, você investe mais no que vai te entregar mais, né? É, sim. É que nem sempre isso se confirma. Ah, pega uns times aqui no futebol brasileiro. Né, Você vê então. quem Cuidado. investe mais em jogador nota 6. Hein? Então, Cuidado, tem isso. Ana. Não tô falando. Não, mas tem Deixa muito a isso. reflexão pra quem tá em casa. Reflete. Faz uma Mas reflexão. Pense a respeito. Dá pra fazer muita besteira com dinheiro. Ui! É comigo mesmo. É só Eu, chamar. inclusive, esse é meu eu, lugar de eu fala. sou boa nisso, cara. Eu não tenho, faço besteira. Imagina se eu tivesse dinheiro. Esse é Tem meu um lugar. monte de clube aí Posso ver fazendo o um sofá montão que eu de já penso besteira. Em 12 vezes, hein? Não, tem um Fica monte de bonito. clube fazendo um montão de besteira sem dinheiro e acha que tem. Parcelada a gente compra até o sol, galera. Até a lua. Favoritômetro, então, vamos a ele. Esse aí eu acho que hoje tá fácil. Só Beleza. uma coisa, tá tudo bem, a gente... Quem que vai ser o ataque do Flamengo? Decidimos se vai ser Pedro ou BH? Ah, não, no nosso campinho a gente botou o Pedro, mas tá. o Bruno Henrique está à disposição e eu acho que a gente pode ver o Bruno Henrique. Aí eu lembrei que tem, é porque no nosso campinho a gente botou o Pedro. Eu lembrei que tem clássico, né, no domingo. É. Então temos um Flamengo e Vasco no Maracanã. Vamos ao favoritômetro, então, vamos lá. O Flamengo joga em casa, joga no Maracanã, partida de ida pelas quartas de final da Libertadores. E aí, Ana? 65, Flamengo. Não sei fazer o resto da conta, não, por isso que eu só falei Vocês 65. estão muito conservadores, Eu não sei fazer a diferença. Eu vocês ia são falar muito- 25, mas é 35, acabei de descobrir ali. Vocês são engraçados assim, não, porque o Vinha tá na frente do Ayrton Lucas nisso, é melhor nisso. A Mas tomada de imponderável de decisão... Almeida, Mariana Fontes? A tomada de Esse decisão... imponderável de Almeida pode acontecer, ainda mais quando o time está focado no Campeonato Brasileiro. Então, Aqui, calma. a tomada de decisão do Vinha é muito melhor. Dito isso, Ayrton Lucas na frente. Vai, Beli. Ah, 80-20. Eu ia... 80, Olha, aí tu arrebentou. Eu ia meter um 80 aí. 80 Então já no temos o Maracanã. voto da Mari. Pode somar o voto dela. Não, por vou botar favor. 85. Vai Pode lá. votar. Eu vou só mudar aqui é. a conta, porque eu tô afim. 90-10. 90-10. Isso O é Flamengo é muito confiança. favorito. É muito Pro favorito. jogo de favorita. hoje e para a classificação, é Dos isso? dois. O Flamengo é muito favorito. 90-10. E muita fé pro Estudiantes. É, haja fé. Cuidado Enquanto com não falar houver que você 1% tá de falando chance. E assim. muita fé. Então bota logo 99-1 e completa o resto com a fé aí. Gente, olha o meme, olha a gente virando o meme. A gente tá virando corte, favorito
Favorito Olha, a é. gente virando mesmo. Se vai acontecer outra história. Ninguém vai lógica lembrar é disso. essa. O print é isso aí, querida. Ninguém vai lembrar o que você tá falando. A gente está falando de 1 bilhão de diferença de orçamento na montagem Vamos de lembrar elenco. quais foram as últimas eliminações do Flamengo em Libertadores? Como é que foi? Não, então, eu ia falar do início da caminhada do Felipe Luiz com o Córdoba no Maracanã e tal, mas eu acho que hoje a gente fala de um outro Flamengo, Ana. Sim. Com as chegadas, com o time... O Flamengo melhorou bastante. Eu acho. Com a... Não que fosse ruim antes, não. Já era um Flamengo interessante antes, mas subiu demais o nível dos atletas que o Felipe Luiz tem à disposição. Foi um Flamengo que também gastou muito dinheiro e beleza, quem tem, joga. Quem tem mais joga, É né? isso, quem tem, joga. E o Flamengo tem e foi muito agressivo nessa janela de meio de ano. É um Flamengo muito favorito, muito favorito. Muito favorito.